Êxodo, capítulo 12, verso 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim o fizeram. Abra por gentileza em Isaías 53, verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E a última referência, Provérbios 22, 28. Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Amém. Irmãos, primeiro culto do ano, primeiro domingo do mês, dia em que, além de tomarmos a ceia do Senhor juntos, também nos lembramos, somos avisados pela querida pastora Nísia, de que devemos trazer uma oferta aos necessitados e colocar ali. Quem não pôde trazer, quem não recebeu o aviso, quem não se lembrou, traga durante a semana, não tem nenhum problema. A gente vai fazer com que chegue até aqueles que necessitam. Aquilo que a gente pode doar faz toda a diferença para aqueles que vão receber. E a gente começa a contar um ano novo. Há uns dias atrás,
nos abraçamos, nos beijamos, dissemos: Feliz Ano Novo, tudo de bom, que Deus te dê saúde, que você tenha dinheiro, que os seus sonhos se realizem. Nós contamos os nossos dias na expectativa de coisas muito boas. Mas o ano começa para mim com uma notícia ruim. No dia 2, na quinta-feira, bem no comecinho do dia, eu recebo um telefonema de uma irmã muito querida, que estava passando o Réveillon no Espírito Santo, e ela disse: Pastor Ademir, o seu amigo, o meu marido, morreu. Teve um AVC aqui e morreu. Viajou com expectativa. Eu fiquei encarregado de avisar para as filhas que estavam em Belo Horizonte. E uma delas disse: ele entrou no carro tão alegre, eu ainda vejo a mãozinha dele dando até logo para mim, da janela. E foi, mas não voltou. Nós temos tantas expectativas, não é? A gente se abraça, a gente deseja, a gente espera. Mas quem pode afirmar que essas expectativas se realizarão? Porque elas fazem parte do reino do futuro. E o futuro não nos pertence. Arrogantemente e descuidadamente, nós atribuímos ao futuro a certeza de que nós vamos viver aquelas coisas, fazemos planos, tecemos projetos, com certeza de que faremos isso ou aquilo. Apesar do nosso irmão Tiago dizer para a gente assim: ei, é você que está dizendo, eu vou passar um ano na cidade tal, vou negociar e ganharei muito dinheiro e voltarei. Em vez disso, não fale assim, diga: se Deus permitir, não apenas estarei vivo, como farei isto ou aquilo. Então, o nosso irmão Tiago, na sua sabedoria, ele coloca duas coisas que nós devemos fazer quando imaginamos o futuro. Nós devemos dizer: se Deus quiser. Tiago tem uma revelação de Deus. Eu vou te falar uma coisa: a mente humana, a inteligência humana, a sabedoria humana, a tecnologia desenvolvida pelo homem, não pode descrever para si Deus. Deus não pode ser construído pelo saber humano. Ainda que eu contemple do alto de uma montanha todos os mares, ainda que eu cheire todas as flores, ainda que eu sinta o sabor de todas as frutas, que eu sinta o prazer da brisa morna no final do dia em Goiânia, ou a brisa fria no litoral do sul do Brasil, eu não consigo produzir uma ideia de Deus, é impossível. Porque o pecado de Adão, que passou a todos nós, se fez uma barreira. A nossa iniquidade se formou um muro de tal maneira que nós não alcançamos mais a santidade de Deus, não conseguimos ter um vislumbre de Deus. A mente humana não pode produzir sequer uma imagem do que possa parecer com Deus. É necessário que um gesto do lado de lá aconteça e que nos alcance. É um gesto de benevolência, é um gesto de bondade, é um gesto gracioso, não pode ser comprado. Paulo vai dizer: ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo, se não houvesse amor, não resolveria. Mas o amor humano é um amor tão estragado, o amor humano é um amor tão contaminado pelas exigências. A primeira exigência do amor humano é da reciprocidade: eu te amo, você tem que me amar. E quando alguém está em crise num romance, normalmente esse que agora desagrada aquele que de alguma forma se sente com vontade de sair da relação, este que se sente fragilizado diz: mas eu te amo tanto, você é minha vida, sem você eu não vivo. O amor daquele outro se torna a prisão daquele que quer sair. Então o amor humano é um amor que exige retribuição. Além de ser um amor que exige retribuição, é um amor que tem o desejo do controle. Onde você estava, o que você fez, deixa eu ver seu celular, me dá a senha, com quem você estava, quero saber. É um amor que quer controlar.
É um amor que sofre por muito pouco. Não é um amor que se dá. Não é um amor que se dá. É um amor que exige doação, mas é um amor que não se dá. Não é à toa que as páginas policiais e os noticiários da TV, dos Datenas da vida, estão recheados de crimes passionais. Matou a ex-esposa, matou a ex-namorada, numa crise de ciúme matou o marido. Está cheio, porque o amor humano é um amor contaminado. Era necessário então que, para conhecer Deus, um gesto de um amor muito puro atravessasse a barreira da nossa iniquidade, do pecado que nós praticamos, com o qual nós nascemos, no qual nós nascemos. Era necessário que algo de Deus viesse e nos alcançasse. Por isso Isaías, no texto que nós lemos, diz: cada um andava pelo seu próprio caminho. E aí eu vou te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã, eu quero te excusar, eu quero te desculpar, eu quero te dar uma razão para não ficar culpado. Quando você não sente vontade de vir à igreja, quando você não tem vontade de vir no culto de oração, quando você não tem vontade de estudar a Bíblia, eu quero pedir desculpa pelas vezes que eu pedi que você viesse, que eu insisti que você viesse, porque não depende de você, depende da graça, depende de você acolher a graça ou não, mas é Deus que coloca no seu coração o desejo de se aproximar dele. É Deus, pelo seu Espírito, que move a sua mente, que move o seu coração para ir de encontro a Ele. A sua alma passa a ouvir a voz do Senhor de tal maneira que o ouvido humano não consegue. Só o Espírito despertado, só o Espírito iluminado. Por isso é que Jesus disse: se os seus olhos forem bons, se o seu entendimento estiver iluminado pelo Espírito de Deus, todo o seu corpo será luminoso. Você vai entender o poder daquela expressão que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando você ouve esse versículo, naturalmente a mente humana pensa que se alegrar é mais ou menos ver um show de comédia, e a gente ri muito. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu já começo a rir e digo, que legal, agora eu vou para a casa do Senhor. Não é isso, não é isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, significa, eu me enchi de vida, eu me vitalizei, eu me senti cheio de novo de algo sobrenatural, de um poder que me faz saber que eu vou vencer todas as montanhas, que eu vou ultrapassar todas as barreiras, eu estarei na presença dele, eu e o meu amado estaremos um diante do outro. Eu sou devoto, eu tenho devoção por Deus, eu quero estar na presença dele, mas isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz bater na sua porta, eis que estou à sua porta e bato. Se esse alguém ouvindo a minha voz abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então você não tem culpa de não querer vir, não tem. Você não tem culpa de não ser dizimista, de não entender o dízimo. Você não tem culpa de não perdoar a pessoa que te maltratou. Você não tem culpa disso, não. Você só terá culpa se você foi despertado, se você foi iluminado, se um dia Deus tocou no seu coração, você ouviu bater na porta do seu coração, da sua mente, da sua consciência, e você não quis abrir. Aí a culpa é sua, porque você teve a oportunidade e a deixou passar. Você teve a oportunidade e endureceu o seu coração. Por isso diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação do deserto em Marabá, Meribá, depende da tradução. Há ainda uma outra coisa de que o homem pode ser culpado. Quando iluminado, ouvindo o bater na porta do seu coração, ele abre a porta. Deus entra e ele vive um grande amor com Deus. O primeiro amor com Deus é lindo. Quando você é alcançado pelo Espírito Santo, você quer falar para todo mundo, você fala para os parentes, para os amigos, a gente assume o lugar do chato, você quer evangelizar todo mundo, você vai a todos os cultos, você vai a todas as vigílias, você faz todas as ofertas, você se torna um dizimista incrível, você é cheio do Espírito. Mas com o passar do tempo,
se você não zela para que a chama do Espírito continue acesa no templo que é a sua vida, ela começa a diminuir. E você gradativamente vai colocando o Espírito de Deus para fora da sua vida. E de repente, meio que disfarçadamente, você empurra o Espírito e com o pé você fecha a porta. Mas você continua ainda praticando obras como se fosse cheia do Espírito, mas está vazia, está completamente vazia. Aí também você tem culpa. Você tem culpa por ter colocado o Espírito para fora da sua vida. Aí a palavra de Deus diz para você assim: lembra-te, pois, de onde caístes, volta à prática das primeiras obras, senão virei a ti e eu vou te cobrar. Nós lemos 3 textos, daí você vai perguntar para mim: pastor, e onde entram esses textos? O primeiro texto que nós lemos é o texto da Páscoa. Êxodo capítulo 12. Depois que eles aprendem o que devem fazer na cerimônia de Páscoa, que nós reproduzimos aqui hoje na ceia do Senhor, Moisés diz: o Senhor mandou falar para vocês o seguinte: todo ano nessa data vocês vão fazer um culto. Culto é solenidade. Solenidade não é feita de qualquer jeito. Solenidade é feita de forma oficial, está no calendário. Tem um jeito de fazer, tem um instrumento certo, tem tudo certinho. Tinha que ter aquele pão, não podia ser pão doce, não podia ser pão sovado, não podia ser pão recheado. Tinha que ser aquele pão feito com água e farinha de trigo, só. Tinha que ter erva amarga. Nesse ano vamos trocar por hortelã, por melissa? Não, não podia. Tinha que ser erva amarga. Tem que ter a carne com osso, a carne do cordeiro, e o sangue tinha que estar passado na porta. Todo mundo tinha que estar vestido como se fosse sair de viagem. Os pastores de ovelhas que tinham cajado para o seu trabalho, tinham que ter o seu cajado à mão, ali pertinho, encostado na parede, era só levantar a mão e pegar. E aí o texto diz: por quê? Para que os seus filhos, vendo tudo isso, digam: pai, mãe, por que tem que ser desse jeito? Por que ano passado a gente fez assim e esse ano a gente está fazendo diferente? Ah, eu queria estar na casa do Juninho, a senhora me obriga a estar aqui em casa para fazer isso, por quê? Ô mãe, esse ano pode ter Coca-Cola? Não pode ter Coca-Cola. Vai ser isso aqui. Por quê? Porque nessa relação com o ritual, o pai e a mãe têm a oportunidade de dar o seu conhecimento e a sua experiência e evangelizar e fazer discípulos. Irmão, pega essa palavra, discípulo. O filho tem que ser discipulado, a filha tem que ser discipulada pelo pai, pela mãe, pela tia responsável, pelo tio responsável, pelo tutor, aquela pessoa adulta que se torna responsável pela criança, porque pode ser que eu não tenha mais o meu pai, pode ser que minha mãe tenha morrido no parto. Quem substituiu a mamãe? Quem substituiu o papai? Quem está na fé? Quem é o meu pai de criação? Quem é a minha mãe de criação? Essa pessoa tem a responsabilidade de Deus de me discipular. Agora a grande questão é: o que significa discipular? A palavra discipular significa ser colocado em disciplina. Sabe o que é colocado em disciplina? Fazer o que tem que ser feito do jeito certo, na hora certa, durante o tempo certo. Não serve de outro jeito, não serve em outra hora, não serve. Porque é um ritual, é solene, é solenidade. Nós vivemos dias muito interessantes. Sabe qual é o interessante desse tempo? É que a nossa religião se fragmentou, se quebrou em 1000 pedaços, e eu e você sabemos que um copo que se parte não serve mais. Às vezes o copo não se parte, ele só trinca. Eu tenho um copo que eu gosto muito, foi a Cleo que me deu de presente há muitos anos atrás, uns 6 anos atrás. É uma caneca. Eu gosto muito dela porque ela tem um desenho de uma bicicleta num pôr do sol. Lembra dele, Cleo, que você me deu de presente? Eu gosto muito dessa caneca, eu uso essa caneca. Fui tomar café ontem, coloquei em cima do pratinho, coloquei café e o pratinho ficou cheio de café. Eu falei: nossa, devo ter derramado. Limpei tudo, limpei a garrafa, sequei tudo, coloquei café de novo, breou de novo. Falei: meu Deus, eu devo estar tremendo e
não percebi, fiquei olhando para minha mão, a mão ficou firme, eu falei, não é a mão. Olhei para a garrafa para ver se tinha algum buraco, alguma coisa estragada, não tinha. Olhei para a caneca, não estava quebrada. Falei, da onde que está vindo esse café? Eu falei, eu vou descobrir. Botei o café e fiquei olhando. Uma trinca horizontal, imperceptível aos olhos, merejando aquele cafezinho, estava enchendo o meu pratinho de café. Lavei e falei, vou guardar, porque eu gosto da caneca. Eu lembro da Cléo, do carinho dela para comigo, do tanto que eu gosto da bicicleta, eu gosto de caneca. Irmão, quer me agradar, me dá uma caneca, eu gosto de caneca. Como ela não se quebrou, eu vou colocar lá na minha coleçãozinha que eu guardo, daquelas que eu não uso. Mas eu não posso mais usar. Quando você não tem a disciplina, você pode até parecer, você colocou o Espírito Santo para fora da sua casa, mas você ainda parece crente. Você ainda tem a forma de caneca, mas você não tem mais solenidade na sua vida. Você não discipula os seus filhos, o filho entra a hora que quer, come o que quer. Você não discipula os seus filhos. Sabe quem vai ensinar a Bíblia para o meu filho? A professora da escola dominical. E se a professora da escola dominical virar para você, mãe, e disser assim, por favor, não fique na sala, porque quando você está aqui, seu filho é muito chato, ele fica muito arrogante, ele bate nos outros, ele chora, ele corre para você. Tem pai que vai para a escola e atrapalha a escola dominical. Sabe o que essa mãe faz? Ela procura o pastor quando ela ainda me dá a chance de conversar. Não raro ela vai embora e diz, não volto mais a essa igreja, e vai para uma outra, porque tem uma igreja aqui embaixo, tem uma igreja aqui em cima, tem uma na rua de trás, tem uma na rua de cima, tem igreja para todo lado. Tem 3 coisas que hoje são superabundantes: farmácia, boteco e igreja. Você acha farmácia, boteco e igreja para todo lado que você vai. Então a pessoa vai embora. O filho fica sem disciplina porque o pai é sem disciplina. Irmãos, eu entendo que tem aquele dia que a gente tem um compromisso, que não chega um parente, aquele dia que a gente falta a um culto, acontece, aquele dia que você fica doente, aquele dia que seu carro fura o pneu e você não consegue chegar no culto, mas é esporádico, acontece de vez em quando, não é todo dia. Mas aquela pessoa que sistematicamente chega atrasada ao culto, aquela pessoa que não consegue ser dizimista apesar de dizer que é crente há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, aquela pessoa que não oferta ao Senhor regularmente, aquela pessoa que não tem vida de leitura da Bíblia, aquela pessoa que não ora, sabe o que essa pessoa é? A caneca com trinca. Sabe o que essa pessoa é? Uma pessoa sem disciplina. E uma pessoa sem disciplina é uma pessoa que não é discípula. Existem cultos que são solenes. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, eu sei que muita gente viaja na passagem de ano, eu sei que muita gente viaja antes do Natal. Não raro a gente recebe gente que está visitando Belo Horizonte e disse, não, eu estou visitando meu pai que mora aqui e eu não queria ficar longe da igreja nessa data, eu vim aqui hoje. A gente cumprimenta, abençoa, dá um abraço, diz, volta mais. A pessoa diz, não dá, eu moro em São Paulo, eu moro no Paraná, eu só estava aqui para essas festas. Isso acontece, e os nossos vão. Mas e quando a gente está aqui e tem reunião na nossa casa, tem ceia na nossa casa, tem culto na nossa casa, tem palavra na nossa casa e a gente simplesmente vai para outro lugar? Nós somos indisciplinados, nós não somos mais discípulos. Não vale mais para nós a palavra de Deus. E aí, a segunda característica dessa geração de hoje é aprender no Google. Nós aprendemos tudo no Google. Você quer saber alguma coisa, você vai no Google, você vai no YouTube, você vai num site, você vai num blog, a gente se informa. Sabe qual é o grande problema hoje de você trabalhar com as pessoas, prestar serviço? É que todo mundo sabe tudo de tudo. Você vai conversar com o mecânico diz, olha, o seu carro está batendo biela. Aí você vai lá no YouTube, o que é bater biela? Você vai no Google, o que é bater biela? Você volta para o mecânico e diz, mas a biela desse carro não é aquela biela feita pela... E o mecânico diz, não, não é não. Não, mas se fizer assim vai funcionar. O mecânico diz, não, não funciona, não é assim. Não, mas eu vi no YouTube. Médico então sofre. O médico chega e diz, sabe o que você tem? Você tem, sei lá, um cisto polimorfo na ponta da orelha. Você corre lá e olha, e o doutor diz para você, toma esse antibiótico. Você diz, não, esse antibiótico não, doutor, porque ele faz mal para a ponta do nariz.
Você discute com ele, é como se você e ele estivessem no mesmo nível. Igreja é a mesma coisa. Você quer que a professora da escola dominical administre o ensinar a palavra ao seu filho, administre tornar o seu filho um crente verdadeiro, porque você não faz isso. O Senhor Deus disse: reúna a sua família. Meu irmão, primeira coisa, você tem que ter família. Reúna, é data solene. Nós temos que ensinar os nossos filhos em casa. Reúna o seu filho, reúna o seu marido, a sua esposa, tome o café junto, faça a cerimônia junto, leia a Bíblia junto, ore junto. Aprenda a ensinar a palavra com a sua vida. Nós lemos outro texto que diz assim: não remova os marcos antigos, que colocaram os mais velhos. Com que autoridade nós deixamos de ser zelosos das coisas de Deus? Com que autoridade nós resolvemos trocar o ensino que o pai tem que fazer ao filho, que a mãe tem que fazer ao filho, pelo que o Google diz, pelo que o YouTube diz? Com que autoridade nós deixamos de cumprir a nossa obrigação? Sabe o que nós nos tornamos? Canecas trincadas. Você olha e parece perfeita, mas não serve mais a função que foi predestinada. Não pode colocar nada ali porque vaza. Você foi levantado por Deus para ser um discípulo, estar em disciplina. Estar em disciplina significa que você está debaixo da autoridade de um pastor na igreja, de que você trabalhe do que o Senhor te dá, você sustenta a obra do Senhor, de que você abre mão do que você achava que era o seu direito, de ficar com raiva dos outros, de se vingar, de guardar mágoa, e você agora assume que a sua obrigação é perdoar, é esquecer, é deixar passar, é continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Essa é a palavra de Deus. Você consegue compreender agora que todas as coisas são Deus sendo na sua vida, então não existe nem bem nem mal que te alcance. Quando nós saímos da dualidade, quando nós conseguimos vencer essa ideia de que existe mal e de que existe bem, e nós conseguimos entender que Deus é um, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, é o Shema. Não existe nada fora de Deus, então o que vem à minha vida pode me ser agradável, que eu chamo de bom, e pode me ser desagradável, que eu chamo de mal, mas não é em essência mal e nem bom, é a mão de Deus me disciplinando. Sabe por que às vezes nós passamos por dificuldades? Para sermos disciplinados pelo Senhor. Sabe por que às vezes nós perdemos tudo? Vamos à miséria, ficamos desempregados, não conseguimos vencer? Para que aprendamos a depender do Senhor. Sabe por que às vezes nós, ao contrário, ganhamos muito, temos muito? Para que aprendamos a dividir o que nós temos. Sabe por que o Senhor estica a nossa vida? Para que nós possamos trabalhar para Ele. Sabe por que Deus nos dá os dons? Para que nós possamos usar pelo pouco tempo que nós chamamos de vida nessa terra, para a obra e para a glória do Senhor. Mas sabe o que nós fazemos? Nos esquecemos do Senhor. Nos tornamos indisciplinados. Ah, não, eu vou assistir a pregação do pastor na internet, eu sei que vai colocar lá amanhã, então não preciso ir na igreja hoje, amanhã eu assisto na internet. Não vou à igreja não vou, sabe por quê? Porque tem jogo do Atlético, eu sou atleticano, eu sou cruzeirense, eu vou para o estádio, é decisão, é clássico, e aí eu vou. Irmãos, onde foi que nos foi dado o direito de mudar os marcos antigos? Onde foi que Deus abriu uma exceção para que nós fiquemos sem disciplina? Onde foi que o Senhor Deus disse para a gente se ocupar apenas desse tempo chamado agora, como se o agora fosse para sempre? Nós estamos todos envelhecendo. Passagem de ano, o pastor Ademir aqui pregou sobre exatamente isso, como que a vida da gente passa rápido, como que a morte pode nos alcançar, que não existe um feliz ano novo, existe um feliz agora na presença de Deus. O futuro a Deus pertence. Meu amigo Antônio não teve um feliz 2020, porque ele não teve 2020. Você só tem uma chance de fazer algo feliz, é você se tornar devoto, devotar a sua vida, entrar em devoção diante do Senhor. Pega o seu marido, pega a sua esposa, pega os seus filhos, e a partir de hoje,
determine no seu coração ser discípulo e discipular. Esteja na sua igreja em disciplina, debaixo de autoridade, obedecendo, fazendo aquilo que é esperado de você por Deus. Nós temos sim muitos pastores pregando na internet, inclusive eu estou lá com as mensagens de domingo. Mas o seu pastor não pode ser um pastor de internet, tem que ser um pastor de carne e osso, que te chama atenção, que senta com você, que ora com você. Tenha vida na sua igreja. Tenha vida na sua igreja. Não seja independente, não seja autônomo, não existe vida na autonomia, não existe vida na independência. Sabe por quê? Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. E o verso 4 de Isaías 53 disse assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há um destaque para a palavra verdadeiramente. Verdadeiramente significa que não é metaforicamente, não é uma metáfora, não é uma filosofia, não é filosoficamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, não, é verdadeiramente, verdadeiramente o poder que emana de Jesus Cristo, o poder que emana do nome de Jesus, o poder que emana da maestral presença dEle, porque Ele é mestre na nossa vida, arranca da nossa vida doença. Então você já está predestinado à saúde, arranca da nossa vida a angústia, você está predestinado à felicidade, arranca da nossa vida o mal, porque está escrito verdadeiramente. Mas para quem? Para aquele que ouviu a palavra, batendo na porta e não abriu? Para aquele que abriu e disse entra, mas com o passar dos anos foi pondo o Senhor para fora? Não. Essa palavra só vale para aquele que está onde precisa estar. E sabe quem é que está onde precisa estar? Aquele que é discípulo. Aquele que é discípulo. Só o discípulo se torna como seu mestre. E o Senhor Jesus disse: basta o discípulo ser como seu mestre. Eu e você somos desafiados por Deus a sermos iguaizinhos a Jesus. Iguaizinhos. Pastor, ninguém vai ser igual a Jesus. Isso é uma blasfêmia. Blasfêmia, então nós vamos arrancar essa página da Bíblia, fazer assim, e jogar fora, porque Ele disse: basta o discípulo ser como seu mestre. E para concluir, sabe o que nós temos vivido também muito nesses dias? O esfacelamento das famílias. Como que se desfaz uma família com facilidade? Como que se desfaz um casamento com facilidade? Eu não tenho nenhuma crítica a quem se separou, mas eu tenho uma crítica preventiva, uma crítica de boa intenção a quem está na iminência, está no perigo aí de se separar. Pastor, só está sabendo de alguma coisa da minha vida? Eu não estou sabendo de nada. Se tem alguém querendo se separar, eu não estou sabendo, já estou colocando habeas corpus aqui para mim, eu não sei de nada. Mas como é fácil de falar de separar, não é? Nós queremos a pessoa certa na nossa vida. Não é raro alguém fazer a pergunta: como é que a gente sabe quem é a pessoa certa? Como é que a gente sabe quem Deus trouxe para a nossa vida? Irmãos, vou dar uma resposta para você: não existe pessoa certa para você, não existe pessoa certa para mim. O máximo que eu consigo é tentar ser a pessoa certa para outra pessoa, o máximo que eu consigo. Queridos, família é o lugar onde Deus começa a nos discipular. Se você fugir da pessoa, você vai arrumar uma outra pior do que ela. Se você não se transformar numa pessoa boa para quem está com você, se você não for o agente transformador na vida dessa pessoa, quem entrar na sua vida não vai trazer a certeza de que ela é boa para você, porque não existe.
Por isso é que lá no Êxodo 12, 24 diz assim: reúna a família. Eu vou te falar qual é a coisa que é cheia do poder de Deus para transformar marido cavalo. Você sabe o que é marido cavalo? Sabe, Beth? Não? Marido cavalo é o que dá coice. Vocês conhecem? Quem conhece marido cavalo que dá coice? Não levante a mão. Não levante a mão, por favor. Né? Tem a esposa também, né? Aquela esposa que a Bíblia diz que é pior do que tudo. É melhor morar num quartinho lá no fundo do que numa casa espaçosa com a mulher rixosa. Sabe o que é a mulher rixosa? Aquela mulher briguenta, encrenquinha, respondona. Eu vou te dar uma ferramenta de Deus que começa a mudar o homem que está na sua vida e a mulher que está na sua vida. Chama-se gentileza sem interesse. Porque tem gentileza com interesse. Essa não funciona. A gentileza com interesse, ela nada mais é do que uma coleira. Sabe o que é uma coleira? Aquilo que você põe no cachorro para prender o cachorro. Tem gente que quer te prender com gentileza. Eu te trato tão bem, eu sou tão bom para você que você não pode ir embora. Não. Essa gentileza é carnal, essa gentileza é demoníaca. Porque ela parte do egoísmo. Mas eu estou falando da gentileza que diz: você é livre, mas eu vou te tratar bem. Se você sentir vontade de gritar, não grite ou fale baixo. Se você achar que não deve fazer, que está sendo abusado, não deve fazer determinada coisa, faça 2 vezes aquele serviço. Se você achar que está sendo prejudicado, dê 2 vezes mais aquilo que está sendo demandado de você. E não fui eu que inventei isso, não. Foi o Senhor Jesus. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Se quiser levar a sua capa, deixa levar a camisa também. O poder da gentileza sem nenhuma intenção de troca. Porque se tiver intenção de troca, não tem valor. Você quer mudar a pessoa que vive com você? Comece a doar sem interesse. Tire da sua boca a palavra separação. Tire do seu coração a palavra separação. Traga para a sua mesa a pessoa, os seus filhos, e comece a ensinar a palavra. Faça o que a Bíblia diz. Seja solene, a sua casa tem que ser solene. Tome café da manhã junto. Almoce junto, jante junto. Não fique com o celular. Vamos tirar isso da nossa vida em certos horários. Porque esse é o horário que eu vou conversar com a minha esposa, que eu vou conversar com o meu filho, que eu vou ver um filme, que eu vou ler um livro. A gente já não lê mais. E sabe o que aqueles que manipulam o poder descobriram? Descobriram que eles podem criar o que eles chamam de robôs cibernéticos. Então existem hoje milhões de pessoas, páginas de Instagram e de Facebook, que são apenas robôs. Que dizem para você: amarelo é bonito, amarelo é bonito, amarelo é a coisa mais linda, eu estou usando amarelo, depois que eu passei a usar amarelo eu fiquei rico. Não, é mentira, é gente que produz tinta amarela que coloca aquele monte de robô para falar isso. E como você está no Instagram, você está no Facebook, você acredita naquilo, irmãos? Vamos voltar a acreditar no papai? O que o Eliseu tem para ensinar para o Pedro? O que o Eliseu tem para ensinar para o André? O que a Bia tem para aprender com o Eduardo? Eduardo não pode ficar nervoso a ponto de chegar em casa e dizer: não quero pegar menino. Tem que pegar menino, tem que pôr no colo, tem que pentear cabelo, tem que dormir com ela, tem que fazer dormir. Nilson não pode ficar longe da Luísa. Nós precisamos voltar. A esposa tem que ter tempo para o marido para a esposa. Irmãos, isso é a ceia do Senhor. É o que ele disse: reúna a família, vista a melhor roupa, ponha tudo direitinho e faça direito. Venha para a igreja, não chegue na igreja atrasado mais, se você é discípulo. Mas não tem problema, porque se você não teve essa revelação, se você não foi tocado por Deus de que você é discípulo, você pode chegar no meio do culto, pode chegar 5 minutos atrasado, não tem problema nenhum. Eu estou falando só para aqueles que são despertados pelo Espírito Santo. Porque se você é discípulo e você anda chegando atrasado, anda faltando ao culto, não é dizimista, não está debaixo da autoridade, muda de igreja com a facilidade de quem muda de cueca ou de sutiã, meu irmão, você está longe dos caminhos do Senhor. Você é uma caneca trincada. O Espírito escoa pela sua vida, não tem mais. Você pode cantar, você pode pregar, você pode evangelizar, mas é vazio. Você é como um sino que não tem badalo, não tem que fazer com o sino sem badalo. Tem forma de sino, mas não tem som de sino. E quando balança de um lado para o outro, não tem som. Mas se você tiver disciplina, estiver debaixo de disciplina, você será discípulo. E quando você for discípulo,
Tudo que está em Isaías 53 vale para a sua vida. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sua vida conjugal vai ser maravilhosa. Dentro da sua vida conjugal, sua vida sexual vai ser um show, ulalá. A sua vida financeira vai ser algo estrondoso. A sua carreira acadêmica e profissional meteórica. A sua saúde inabalável. A sua velhice vai chegar. Pode ser que doenças da velhice te alcancem, porque são naturais da velhice. E você vai morrer, isso também vai acontecer. Mas vai morrer em ditosa situação, vendo os filhos dos seus filhos. E eu pude fazer 2 cultos durante a cerimônia do dia inteiro, lá no cemitério, no dia 3, porque o corpo teve vindo do Espírito Santo, demorou, dia 3. E sabe o que eu pude dizer daquele homem? Eu pude dizer, ele era um bom homem, honesto, não era avarento, generoso, era um crente, teve dificuldades, passou por lutas, mas foi vencedor em todas elas. Será que no seu velório ou no meu alguém vai dizer isso da gente? Se nós formos discípulos, sim, vai dizer isso. Se nós não formos discípulos, talvez diga, que pena, né? Podia ter vivido mais, podia, mas não viveu. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.